Revelado o incrível segredo do bebê gorila que surpreendeu a todos com sua relação tocante com a mãe. Essa manchete estampava todos os jornais e redes sociais, fazendo o coração de Letícia disparar. Ela, que sempre sonhou em cuidar e proteger aqueles seres tão inocentes e sábios, não conseguia conter a emoção ao olhar para Nilo, o pequeno gorila que havia nascido há apenas algumas semanas. No zoológico, cercado pela correria de São Paulo, o mundo parecia se silenciar quando ela estava ao lado dele. Letícia tinha apenas 30 anos, mas sua paixão pelos animais a tornava uma veterana no que realmente importava: oferecer amor e cuidado. O sorriso sempre estampado em seu rosto, mesmo diante das adversidades, mostrava sua determinação em transformar cada dia de trabalho em uma missão de vida. O zoológico era seu lar, e ali, entre a gritaria das crianças e o canto das aves, ela se sentia realizada. Nilo trazia uma nova esperança. Em suas pequenas interações com a mãe, cada gesto delicado abria um leque de ensinamentos sobre amor e superação. A maneira como a mãe gorila acariciava o filhote era como poesia em movimento, um bailado que Letícia observava com lágrimas nos olhos. Ao ver aquele amor incondicional, ela sentiu que sua própria vida e seus próprios desafios eram insignificantes diante daquela força primitiva. Mas a alegria de Letícia não durou muito. Com a crescente fama de Nilo, ela começou a receber convites para palestras, reportagens e até uma proposta de documentário sobre o zoológico. Cada convite parecia um desafio e, no fundo, Letícia lutava contra as expectativas de seus pais, que sempre insistiram na necessidade de ter um emprego real e estável. As vozes deles ecoavam em sua mente e a deixavam angustiada. Ela queria mudar o mundo, mas será que isso era suficiente? Certa tarde, enquanto estava na jaula observando Nilo, um empresário chegou com propostas que deixaram Letícia furiosa. Ele via o pequeno gorila como uma mina de ouro, disposto a manipulá-lo para seu próprio lucro. A pressão aumentava e a ideia de vender Nilo para um parque temático a deixou em choque. Sua luta se intensificou. O que era apenas um olhar amoroso entre mãe e filho, agora representava muito mais: uma batalha por justiça e dignidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dilema crescia. A luta de Letícia não era apenas por Nilo, mas por todos que se sentiam invisíveis em um mundo que ditava regras cruéis. Conforme os dias passavam, novas alianças surgiam e Letícia respirava cada vez mais fundo. Havia esperança, mesmo nas situações mais inesperadas. E quando o momento decisivo chegasse, ela teria que escolher: seguir os desejos de sua família ou defender aqueles que não tinham voz. O verdadeiro questionamento era, afinal, quem era a sua verdadeira família? Com o coração acelerado e a mente efervescente, Letícia se preparava para o embate que poderia mudar tudo. O que estava por vir a deixava ansiosa e determinada, cravando a certeza de que numa nova batalha, a vida de Nilo e sua própria história dependiam de suas próximas ações. Durante a noite, Letícia não conseguiu dormir. O peso dos dilemas se acumulava em seus ombros, enquanto imagens de Nilo e de sua mãe gorila dançavam em sua mente. Como poderia deixar que eles fossem tratados como meros produtos? Em meio ao silêncio da madrugada, seu coração pulsava forte. Ela sabia que o momento de decisão se aproximava. Na manhã seguinte, Letícia decidiu buscar apoio fora do zoológico. Se os desafios eram grandes, precisava de aliados ainda maiores. Assim, ela entrou em contato com organizações de proteção animal, ativistas que, assim como ela, lutavam pela dignidade dos seres vivos. A conversa foi reveladora. O grupo se ofereceu para ajudar a proteger Nilo e a mãe gorila, não só contra a exploração, mas também contra a ideia de uma venda. Isso acendeu uma fagulha de esperança em Letícia. Afinal, existe poder na união. A cada ligação, a cada mensagem trocada, Letícia sentia o ânimo crescer. O dia em que pensou estar sozinha começou a se transformar em um movimento.
Amigas do zoológico começaram a se juntar a ela, dispostas a lutar por Nilo. Entre elas, Ana, sua melhor amiga. Ana sempre foi a voz da razão, equilibrando as emoções de Letícia. Juntas, elas traçaram um plano, uma campanha no zoológico, um vídeo à luz do dia, mostrando a beleza do relacionamento entre mãe e filho. Era hora de expor a pura essência de Nilo e o amor que o cercava. Enquanto isso, o empresário continuava pressionando, tentando convencê-la de que estava fazendo a coisa certa, oferecendo cifras exorbitantes. Letícia se sentia dividida, sabendo que poderia ter uma vida mais tranquila e confortável se aceitasse. Mas quando olhava para os olhinhos brilhantes de Nilo, tudo o que sentia era um impulso feroz de proteção. "O que você faria, Nilo? Você é mais do que uma oportunidade de lucro", murmurou, enquanto o pequeno a observava. O dia da campanha chegou. O zoológico estava agitado, crianças e famílias passeando, crianças com rostos cheios de alegria. Quando Letícia falou ao microfone, sua voz tremia, mas algo lá dentro queimava forte. Compartilhou a história de Nilo, a relação com sua mãe e a importância de preservá-los. Os rostos de quem estava presente refletiam empatia, mas também incerteza. Semanas de luta emocionadas se concentravam naquele segundo. Assim que terminou, a resposta foi quase imediata. Algumas pessoas se aproximaram, manifestando apoio, enquanto outras pareciam intrigadas. O celular de Letícia não parava de apitar, mensagens e comentários chegavam incessantemente. Até mesmo alguns repórteres começaram a notar a movimentação. Ela havia acendido uma chama, mas no meio da empolgação, uma sombra passou. Uma jornalista que sempre foi crítica ao trabalho do zoológico apareceu, fazendo perguntas incômodas que deixaram Letícia exposta. "Você realmente acha que pode salvar Nilo? O que te faz tão especial?" A provocação dela cortou como uma faca. O silêncio que se seguiu foi palpável. Letícia respirou fundo, vendo Nilo ao fundo, brincando despreocupado. Havia uma resposta dentro dela, um desejo profundo de defender não só o pequeno gorila, mas todos que precisavam de voz. "Porque eu acredito que o amor é mais forte do que qualquer lucro", foi tudo que conseguiu dizer. Mas o desafio não havia terminado. O olhar da jornalista se transformou em uma missão de expô-la. Será que ela conseguiria suportar a pressão, ou Nilo também seria envolvido em uma luta que poderia desmoronar todo o seu esforço? A batalha pela dignidade estava apenas começando. "Mãe!" O que deveria ser uma tarde animada se transformou em um campo de batalha de opiniões. Letícia sentiu um frio na barriga ao perceber que a jornalista não apenas a havia desafiado, mas estava determinada a transformar sua luta em um espetáculo de imprensa. O brilho dos holofotes não era uma proteção, mas uma faca de 2 gumes. A movimentação na praça do zoológico ganhou contornos inesperados. Ned, o chefe do zoológico, com um olhar preocupado, tentava controlar a situação. O que era para ser uma campanha sobre amor e proteção rapidamente se tornava um debate acirrado sobre exploração e lucro. As palavras da jornalista foram como estopim, e agora havia um verdadeiro circo em volta de Nilo. "Escute, Letícia, as pessoas precisam entender a importância do nosso trabalho", Ned exclamou, sua frustração transparecendo. "Estamos prestando um serviço à educação e à conservação. Nilo e sua mãe são parte disso." Letícia tinha um nó na garganta. Educação ou exploração? Você realmente acha que pode educar alguém com seres vivos em jaulas, Ned? Sua voz estava entrecortada e a coragem que sentiu antes pareciam ter evaporado. Ela se virou para Ana, sua melhor amiga, que agora agitava um cartaz pedindo pela liberdade de Nilo e da mãe gorila. As palavras de Letícia ressonaram na mente de todos, muitos começaram a discutir entre si. Alguns apoiavam suas palavras cheias de emoção, enquanto outros ecoavam a defesa do zoológico. A multidão hesitava, mas parecia inclinada a notar a intensidade que envolvia a relação de Nilo com sua mãe. As imagens de felicidade e brincadeiras entre os dois não saíam da cabeça de quem assistia. Mas do fundo da multidão, a jornalista não desistia. "E o que você fará se não conseguir salvá-los, Letícia? Todo esse esforço pode ser em vão." A pergunta reverberou como trovão. A jornalista estava prestes a criar um burburinho maior, lançando a dúvida ao vento. Seria exato dizer que todas aquelas vozes compelidas pela paixão também poderiam se transformar em críticas.
Letícia sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. A pressão era maior do que imaginara. Enquanto observava Nilo se esborrachar no chão com a mãe gorila brincando ao redor, uma ideia ousada cruzou sua mente. E se eu conseguisse que Nilo falasse? A ideia a atormentou. Era uma possibilidade absurda, mas não poderia ser a única maneira de mostrar ao mundo a importância da relação deles. O que se passava por trás da imagem de um gorila vendido? Se pudesse mostrar isso, quem poderia debater? O celular de Letícia vibrou novamente. Era uma mensagem expressa de um dos ativistas que acabara de entrar em contato. A proposta era ousada. Um documentário ao vivo, com Nilo no centro da história. Algo que poderia ser um divisor de águas. Vamos fazer isso, Letícia pensou, com uma nova centelha de determinação. O murmúrio da multidão aumentava, mas dentro dela algo estava mudando. O amor podia ser mais forte do que qualquer lucro. Mas e se ela pudesse mostrar isso de uma forma que ninguém esperava? Com o coração acelerado, ela olhou para Ana e disse: precisamos de mais apoio, e urgente. Não posso fazer isso sozinha. Vamos pedir ajuda. Mas agora, ao olhar ao redor, viu olhares céticos misturados aos de esperança. Se sua ideia fosse uma loucura, ela estava disposta a arriscar. Mas o seu tempo estava se esgotando, e a pressão para encontrar uma solução estava tornando-se insuportável. Será que o audacioso plano conseguiria unir forças contra a crítica que já a cercava? O que aconteceria se a voz de Nilo pudesse ecoar por todas as caixas de som e tocar os corações da sociedade? Letícia sabia que o momento de agir precisava ser agora, mas a dúvida a assombrava. O que aconteceria se não conseguisse? O eco da jornalista a seguia, uma sombra constante. Naquele instante, uma emergência de segurança soou e uma nova figura se aproximou. O diretor do zoológico, com a expressão tensa, trazia notícias que poderiam mudar tudo novamente. Era a oportunidade de Letícia para finalmente expor a verdade, ou um passo em falso que colocaria Nilo em perigo. Qual seria a escolha dela? Letícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver o diretor se aproximar. A expressão dele deixava claro que algo sério estava prestes a ser revelado. Ele parou alguns passos à sua frente, a respiração rápida, como se estivesse tentando juntar coragem para soltar algo grande. "O que há, diretor?" indagou, a voz mais firme do que se sentia. Ana, ao seu lado, segurou sua mão, as unhas cravadas na pele, como se a amizade pudesse ser um escudo contra o peso da situação. "Temos que nos reunir imediatamente", ele falou em tom grave, olhando ao redor como se quisesse evitar que as palavras fossem ouvidas por outros. "Recebemos denúncias anônimas sobre tratamento de Nilo e da mãe. As coisas podem estar prestes a ficar ainda mais complicadas." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Para Letícia, o mundo ao redor parecia ter parado. Sua mente correu para as implicações daquelas palavras. As denúncias, o que seriam? Pensamentos confusos invadiram sua cabeça. Mas uma coisa estava clara. O tempo estava se esgotando, e os corações que pulsavam ao redor deles estavam se intensificando. "Vamos, precisamos agir agora", disse ela, atraindo a atenção do diretor, que hesitou, mas em seguida assentiu. A multidão continuava a murmurar, e os olhares se tornavam mais intensos. Letícia sabia que havia um limite, e ao mesmo tempo, uma oportunidade de ouro diante dela. Ao se dirigir ao centro da situação, Letícia percebeu que a multidão se dividia. Alguns queriam ouvir, enquanto outros estavam mais interessados nas notícias bombásticas que a jornalista poderia divulgar a qualquer momento. A luta de sentimentos pulsava nas emoções dos presentes, os rostos entrelaçando expectativa e preocupação. "Muitas de vocês estão aqui por amor a Nilo, e eu também sou uma delas", Letícia começou, a voz aumentando à medida que ela falava. "Mas precisamos entender se há algo mais por trás do que vemos. O que será revelado pode mudar tudo. Se Nilo for realmente tratado de forma inadequada, não podemos deixar isso impune." A empolgação dela ressoou entre os outros. Murmúrios de apoio começaram a surgir. As vozes que antes estavam divididas agora pareciam ecoar um só clamor. Nesse instante, a jornalista, como um predador esperando pelo momento certo, se aproximou. "Letícia, se Nilo falasse, se pudesse apontar os abusos, você ainda acreditaria que isso resolveria alguma coisa?
E se tudo isso se virasse contra você? As palavras dela eram venenosas. Miradas da multidão se voltaram para Letícia, quase como se procurassem uma resposta. Aquela dúvida, aninhada na esperança, se formou como um nó em sua garganta. O peso de suas próprias incertezas era esmagador. O coração pulsava, a adrenalina corria. Mas o que parecia uma solução, um desafio, também era um risco. Eu acredito, Letícia afirmou, aos bravos, como se cada palavra fosse um sopro de vida. Acredito que a verdade precisa ser revelada. Se juntos conseguirmos mostrar quem somos e o que lutamos, Nilo terá a chance de ter sua voz. E não apenas isso, também vai aprender a lutar pela sua liberdade. Os olhares começaram a se energizar, a empolgação aumentava, e ela viu algumas cabeças assentindo. Ana apertou a mão dela com força, como se disfarçasse um sorriso de orgulho. O público sentia a transformação de uma simples ideia em potencial coletivo. Mas as luzes da câmera da jornalista capturavam tudo com precisão. E então o diretor, ainda tenso, interviu. Mas e se essas denúncias forem falsas? O que vamos fazer se a pressão aumentar? Letícia percebeu que o tempo estava passando e que saber a verdade poderia significar um divisor de águas na vida de Nilo e de todos envolvidos. Como contestar essa pressão sem mais informações? E se a revelação fosse um golpe contra suas esperanças? A dúvida surgia como uma nuvem ameaçadora em seu peito. Com o olhar fixo no caminho, Letícia... Diretor, ela decidiu. Precisamos investigar agora. É a única forma. Nosso destino depende disso. Mas sabia que essa escolha poderia levar a um caminho escuro e cheio de incertezas. Conseguiriam encontrar a verdade a tempo? E mais importante, o que a verdade realmente significaria para Nilo? Letícia respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. A multidão a observava e a pressão aumentava como se todos estivessem esperando que ela apontasse a direção. Ela buscou a coragem em Ana, que ainda segurava sua mão, e viu na amiga uma força silenciosa que a encorajava a seguir em frente. Se a investigação revela que as denúncias são verdadeiras, não podemos nos ceder ao medo. Se elas forem falsas, temos que limpar o nome de Nilo e garantir que ele receba o apoio que merece, Letícia verbalizou, vendo algumas pessoas acenarem em concordância, enquanto outras ainda pareciam hesitantes. Mas havia algo na voz dela que parecia despertar a chama da esperança. Cada palavra estava impregnada de determinação. O grupo começou a se agitar, unindo-se em torno do propósito que ela havia proposto. Vamos descobrir a verdade!" gritou uma mulher da multidão, e um coro de vozes se uniu à sua, criando eco por cima das sombras da dúvida. Era um momento de empoderamento. Letícia viu que mesmo o medo poderia ser transformado em ação, e isso a animou. "O que você tem em mente?" perguntou o diretor, sua expressão se suavizando um pouco. "Precisamos falar com quem fez as denúncias. Se tiverem informações, precisamos delas agora", Letícia respondeu, um novo fervor começando a se formar dentro dela. A certeza aumentava, esse era o caminho a seguir. Ana soltou a mão de Letícia, já se movendo para buscar apoio. "Vou perguntar a alguns dos entrevistados anteriores se eles sabem de algo", disse ela. E Letícia viu a faísca de determinação nos olhos da amiga. "Vamos dividir tarefas, precisamos ser rápidos", Letícia decidiu, organizando a multidão. Ela indicou alguns dos colegas, pedindo que formassem equipes e procurassem figuras locais que poderiam ter ouvido algo. A energia ali estava contagiante, como se uma corrente elétrica tivesse sido ativada. Enquanto todos se dispersavam, Letícia se sentou em um banco, tentando controlar os pensamentos que corriam pela cabeça. O que se revelasse poderia ser um divisor de águas, não só para Nilo, mas para cada um daqueles que acreditavam nele. O rosto triste de Nilo surgiu em sua mente. A ideia de que ele poderia estar sofrendo calado a enchia de angústia. Um homem de meia idade, que até então havia ficado em silêncio na multidão, se aproximou. Ele tinha um olhar cansado, mas determinado. Eu vi o que aconteceu com a mãe do Nilo. Coisas que não deveriam acontecer", revelou ele. E o coração de Letícia disparou. "Então você sabe", disse ela, sua voz mais alta que o esperado. O homem hesitou, seu olhar se desviou, e ela pode ver o receio em seu rosto. "Você pode me contar? Nilo precisa de... Você?" Ele olhou ao redor, como se quisesse garantir que ninguém mais estivesse prestando atenção.
Se eu falar, pode prejudicar a minha família, respondeu, a voz trêmula. Mas se não fizer nada, não consigo viver comigo mesmo. Letícia se sentiu tomada pela urgência daquele momento. Ele estava em uma encruzilhada, assim como Nilo, e não havia como voltar atrás para nenhum dos dois. A verdade pode ser dolorosa, mas esconder é bem pior. Você pode ajudar não apenas o Nilo, mas a sua própria consciência. Ele respirou fundo e começou a contar, cada palavra como uma pedra sendo retirada de um caminho bloqueado. As revelações que surgiam eram sombrias e reveladoras, e Letícia sentiu o frio na espinha à medida que a história se desenrolava. Precisamos ser rápidos. O que você contou pode ser a chave. Devemos informar o diretor, Letícia disse, mas a dúvida ainda assombrava sua mente. E se isso não for suficiente? E se tudo isso acabar em tragédia? Enquanto conversavam, a atmosfera ao redor parecia se alterar, um sopro gélido fazendo com que Letícia olhasse para os lados. O tempo parecia correr. As vozes da multidão tornavam-se um borrão e seus próprios medos começaram a se formar como fantasmas em sua mente. A verdade era um caminho estreito e arriscado. Mas antes que pudesse articular mais alguma coisa, um grito ecoou à distância. Algo estava acontecendo. O coração de Letícia disparou novamente. O que seria agora? O que mais ela teria que enfrentar? Um tumulto começou a se formar ao longe, e o grito que cortou o ar trouxe um arrepio à espinha de Letícia. As vozes antes confiantes agora estavam distantes, como se a pessoa que gritou se tornasse o único foco no caos. A multidão virou-se em uníssono, ansiosa para descobrir a origem daquela explosão de emoção. Letícia sentiu uma mistura de adrenalina e medo. Era como se o mundo tivesse desacelerado ao seu redor, e todos os seus temores se manifestavam em forma de sombras dançantes em sua mente. O homem que falava sobre a mãe do Nilo também parecia alarmado, seu olhar fixo na direção do barulho. "Vamos!" Letícia gritou, determinada a não deixar que o medo a paralisasse. "Precisamos ver o que aconteceu." Ela não sabia ainda a magnitude do que estava prestes a enfrentar, mas sentiu que cada passo em direção àquele grito seria crucial para a luta que travaria. Assim que se aproximaram, a cena à frente deles se revelou tensa. Um grupo de pessoas estava reunida, com expressões de choque e indignação. No centro, uma mulher chorava, segurando uma placa que pedia justiça. Era uma ativista conhecida na comunidade, e Letícia sabia que ela nunca se deixaria abater facilmente. "Estão aqui!" gritou a mulher, sua voz rasgada pelo choro e pela raiva. "Estão encobrindo! O que está acontecendo?" O que parecia ser apenas uma demonstração explodiu em uma batalha de palavras. O diretor, que havia se movido para intervir, estava cercado por membros da comunidade que exigiam clareza e... Sobre as denúncias. As vozes se sobrepunham e a tensão crescente se tornava quase palpável. "Nilo deve ser ouvido!" Letícia gritou dos fundos, tentando romper a barreira do caos. As pessoas começaram a se voltar para ela, em busca de uma voz que poderia guiar a agitação. "Precisamos de respostas. Este assunto não pode ser ignorado." Outra voz se destacou, e o som da indignação ecoou entre a multidão. A mulher que segurava a placa estava agora na frente de Letícia, seus olhos arregalados e cheios de esperança. "Você é a Letícia! Você está com Nilo, certo? Você pode fazer com que eles ouçam a gente?" Letícia sentiu um peso repousar sobre seus ombros novamente. A pressão de ser a portadora da verdade estava se intensificando, mas ela sabia que precisava agir. "Sim, todos nós sabemos que Nilo merece ser escutado. Vamos unificar nossas vozes e exigir isso!" exclamou, agora sentindo a onda de apoio crescendo ao seu redor. Mas enquanto encorajava as pessoas a se unirem, a preocupação ainda a acompanhava. A verdade era uma arma de dois gumes e as consequências poderiam ser perigosas. Enquanto a escalada de emoções tomava conta do local, um novo medo começou a tomar forma. E se, em sua busca por justiça, ela deixasse alguém ferido no caminho? O que aconteceria se eles não estivessem prontos para aceitar as verdades que poderiam vir à tona? Enquanto o clima esquentava e as discussões se tornavam ardentes, um jovem apareceu no meio da multidão, ofegante, como se tivesse corrido de longe. "É sobre Nilo. Eu sei de algo que vão mudar tudo." Suas palavras foram como um soco no estômago de Letícia. O que mais poderia estar escondido? Com o olhar fixo no jovem, ela sentiu seu coração acelerar.
Eles estavam à beira de uma revelação que poderia transformar a luta por justiça em um verdadeiro divisor de águas. Agora, mais do que nunca, as cartas estavam na mesa e talvez a verdade estivesse prestes a emergir. Mas a que custo? O jovem, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados, avançou para a frente da multidão, buscando fazer-se ouvir em meio ao clamor. A agitação foi diminuindo aos poucos e as pessoas começaram a prestar atenção nele. Ele parecia mais do que um simples espectador. Sua aura era carregada de urgência, como se carregasse um segredo que poderia mudar tudo. Ouçam, eu tenho informações sobre o que aconteceu com Nilo. Sua voz tremia, mas havia uma determinação que atraía os olhares. Eu ouvi, eles estão escondendo algo grave. Precisamos agir rápido. A multidão pulsava com uma mistura de curiosidade e apreensão. Letícia, com o coração acelerado, lutava para absorver cada palavra, enquanto se perguntava se isso poderia ser a peça que faltava para entender todo aquele tumulto. O que será que ele tinha a dizer? Fui até o abrigo de animais e eu encontrei algo que pode provar que Nilo não estava sozinho. Ele tem um amigo, uma criatura que estava com ele quando tudo começou. O jovem parou, como se o peso das suas palavras estivesse prestes a se fazer real. Um bebê gorila. Eles estão tentando descartá-lo como se não importasse, mas isso pode mudar tudo. As murmurações na multidão começaram a crescer, com algumas pessoas trocando olhares surpresos, enquanto outras pareciam relutar em acreditar. Letícia sentia que a tensão estava aumentando e uma sensação de que estavam todos à beira de um grande descobrimento a envolvia. Como você pode ter certeza? Alguém gritou da parte de trás. Eu vi com meus próprios olhos, e não se trata apenas de um animal perdido, é sobre algo muito mais profundo. Ele respirou fundo, tirando um papel amassado do bolso. Seus dedos tremiam ligeiramente, mas sua voz foi firme quando continuou. Os gorilas têm um laço emocional poderoso. Se Nilo está conectado a um deles, isso pode ser a chave para entender o que ele passou. Ninguém deve ser tratado como um mero número. A intensidade da situação começou a pesar sobre Letícia. Seu instinto lutava contra a lógica. E se tudo aquilo realmente fosse verdade? A imagem de Nilo, um garoto com tanto para dar ao mundo, se entrelaçava com a ideia de que um bebê gorila poderia ser um elo em sua luta por justiça. Precisamos ir até o abrigo, Letícia exclamou, sentindo o ímpeto crescer dentro de si. Ela poderia não ter todas as respostas, mas sabia que deveriam buscar por elas agora. Era um momento em que poderiam transformar a indignação em ação. O clamor por justiça não poderia parar. Vamos, quem está comigo? Precisamos ver esse gorila e descobrir a verdade. Sua voz ecoou na multidão e a energia da solidariedade começou a se espalhar novamente, como um incêndio se alastrando entre os corpos. À medida que as pessoas começavam a agir, Letícia sentia que cada passo em direção ao abrigo era como juntar as peças de um quebra-cabeça. Mas, antes que pudesse se deixar levar pela adrenalina, uma sombra de preocupação cruzou sua mente. E se a descoberta que buscavam fosse ainda mais dolorosa do que poderiam imaginar? Logo, o grupo se movimentou em direção ao abrigo. Letícia liderava, mas seu coração pulsava com uma mistura de esperança e medo. O desconhecido estava diante deles, e a verdade tão esperada poderia desmoronar a frágil estrutura de sua luta. O que a aguardava além daquelas portas? Ela respirou fundo, determinada. Era hora de descobrir a razão por trás do medo e da união. A mudança estava no horizonte, mas quem poderia prever quão profundo o abismo da verdade poderia ser? O abrigo de animais se erguia à frente, como uma fortaleza de mistérios e esperanças. Letícia e seu grupo pararam em frente à entrada, ofegantes e inquietos. Aquela construção, que um dia poderia ter sido apenas um lugar comum, agora pulsava com um significado especial. Era o possível lar de respostas que poderiam transformar a vida de Nilo e todos ao seu redor. Prontos para isso? Um rapaz ao lado de Letícia perguntou, seu olhar refletindo a insegurança que também habita seu coração. Sim, precisamos fazer isso. Sua resposta saiu firme, mas dentro dela o medo se misturava à esperança. Cada passo para aquele abrigo podia ser um passo para a verdade, mas também um mergulho em águas desconhecidas.
Ao atravessar o portão enferrujado, o cheiro de feno e animais entrou em suas narinas, uma mistura de natureza e necessidade. Os olhos de Letícia percorriam rapidamente o ambiente, tentando encontrar sinais do que buscavam. Tudo parecia tranquilo, mas uma tensão pairava no ar, como se o próprio abrigo estivesse guardando algo. Ali, uma voz de trás chamou, e todos se viraram para ver um funcionário do abrigo. Ele estava parado ao lado de uma jaula, com uma expressão de preocupação estampada no rosto. Vocês estão aqui sobre o gorila, certo? Vocês precisam saber que, antes que ele pudesse terminar, um grito estridente ecoou pelo ar. O som fazia o coração de Letícia disparar. Sem hesitar, ela avançou, guiada pela voz do instinto. Do outro lado da jaula, uma pequena figura se destacava. Era o bebê gorila, olhos brilhantes e expressões que falavam mais do que palavras. Ele balançava os braços, como se viesse a uma chamada invisível. Meu Deus! Letícia sussurrou, a cena mais linda e angustiante que já tinha testemunhado. O pequeno gorila parecia tão perdido e inseguro. Sua respiração era rápida e instintiva, e mesmo assim, um semblante de curiosidade se desenhava em seu rosto. A multidão se aproximou lentamente, como se o próprio espaço estivesse carregado de eletricidade. O funcionário do abrigo, claramente emocionado, olhou para todos. Ele foi encontrado abandonado, mas está muito ligado a Nilo. A ligação emocional que eles têm é real. As palavras dele ecoaram como um trovão. A conexão imediata entre o menino e a criatura começava a fazer todo sentido. Letícia entreviu suas vozes ecoando, o gorila e Nilo, juntos na solidão e no desespero. Seres tão diferentes e ainda assim tão interligados. Precisamos levá-lo para Nilo. Eles precisam estar juntos de novo, Letícia afirmou, sentindo a urgência quentinha no peito. Essa não era apenas uma busca por justiça, era uma batalha pela vida, pela humanidade. A multidão começou a murmurar e a energia tomou forma. Cada um deles compreendia a gravidade do que estavam prestes a fazer, e a determinação se espalhou entre eles. Mas antes que pudessem decidir sobre o próximo passo, uma sirene soou ao longe, interrompendo a súbita euforia. Todos se viraram e o rosto do funcionário se transformou em um aviso. Precisamos sair daqui, eles estão vindo. O grupo, agora tomado pela adrenalina, tornou-se um só. Letícia olhou para o bebê gorila e, em um impulso, viu que o destino de Nilo e daquele pequeno ser estava entrelaçado em suas mãos. A ideia de resgatá-lo era não só uma missão, mas uma promessa que ela estava disposta a cumprir, não importa o custo. Quando a porta do abrigo se abriu novamente, as pessoas se prepararam para correr, mas Letícia hesitou por um segundo. Atendeu ao chamado do bebê gorila e o segurou com firmeza e carinho. Quais seriam as consequências dessas suas escolhas? O tempo estava se esgotando e a verdade permanecia à vista. Mas a questão que fervia em sua mente era a mais crítica de todas. O que aconteceria quando finalmente confrontassem aqueles que tentavam ocultar o laço mais profundo entre um menino e um gorila? O coração de Letícia pulsava em um ritmo frenético enquanto ela segurava o bebê gorila, que se contorcia em seus braços, buscando conforto. Seus olhos expressavam uma mistura de inocência e desespero que a despertava emoções antes adormecidas. O grupo se movia apressadamente, mas uma parte dela queria ficar, estudar o pequeno ser, compreender o que realmente o ligava a Nilo. Aquela conexão, tão evidente e imensa, era palpável no ar. "Vamos, Letícia, precisamos ir!" gritou uma garota do grupo, quebrando o feitiço momentâneo. O aviso a fez se dirigir para a porta. O som da sirene parecia estar mais próximo, uma pressão crescente sobre os ombros de todos. Enquanto corriam, Letícia não se afastava do gorila, como se sua presença pudesse ser um escudo contra tudo o que estava prestes a acontecer. Ele era pequeno, vulnerável, e um sentimento de proteção inundava a mente dela. O que aconteceria a ele se não conseguissem escapar? E Nilo, como ele reagiria ao encontrar o amigo perdido? No estacionamento, o grupo se dispersou em busca de meios para sair. Letícia viu um carro, um velho sedã coberto de poeira. Sem pensar duas vezes, ela puxou a maçaneta com força, esperançosa de que estivesse aberto. Com um grito de alívio ao perceber que a porta cedeu, ela entrou rapidamente no veículo, colocando o gorila ao seu lado. "Precisamos ligar. Alguém tem as chaves?"
Um garoto com visível pânico em seus olhos olhava pela janela para os desvios em volta. A sirene soava agora como um eco distante, mas Letícia sabia que o tempo estava se esgotando. Ela começou a procurar no painel, sua mente aflita, quando, de repente, a ignição deu um estalo e o motor roncou. "Rápido, para onde?" gritou outro membro do grupo. "Para casa do Nilo, ele pode nos ajudar a entender tudo isso", ela respondeu, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Era isso que precisava, reunir todos, desenrolar essa história que começava a emergir. E enquanto dirigia, sentia o gorila se aconchegar contra ela. Um banho de emoções a inundou. Não era somente uma busca por salvar Nilo, era sobre encontrar um lugar de pertencimento, conquistar um futuro melhor. Qualquer um que visse o pequeno gorila podia sentir a esperança quase palpável que ele trazia. Ao chegarem na residência de Nilo, o clima era de fraqueza e desespero. A casa estava estranhamente silenciosa, como se a tristeza se fixasse nas paredes. Letícia olhou para o gorila, que ainda não se mexia, mantendo o olhar Fixo nela, como se também estivesse esperando ansiosamente pelo que viria a seguir. Seus amigos se dividiram em grupos para procurar a casa. Letícia se dirigiu em busca de Nilo. Queria encontrá-lo naqueles momentos, na fragilidade do garoto que tão bem entendia o pequeno gorila. Mas quando ela finalmente entrou no quarto, seu coração parou por um momento. Nilo estava sentado no chão, a cabeça baixa, com uma expressão de confusão e solidão que a atingiu como um soco no estômago. Eu não conseguia encontrar ele. A voz dele era um sussurro, quebrada pelo desespero. De repente, Letícia percebeu que o que estava prestes a acontecer não era só um reencontro. Era um momento que poderia até mesmo redefinir quem eram. E enquanto a porta do quarto se abriu com um rangido e a sombra de uma figura familiar apareceu, trazendo uma tensão elétrica no ar. Olhando para a cena à sua frente, a expressão daquela pessoa causou um impacto. "Vocês não deveriam estar aqui!" A voz firme e severa ressoou, choque e raiva manifestados em cada palavra. Letícia sentiu o estômago virar. Tudo estava prestes a mudar, e a verdade que buscavam estava prestes a se revelar. Qual seria o próximo movimento? O silêncio na sala era palpável. A presença do diretor do zoológico, que antes parecia distante, agora estava bem ali, mais perto do que ela gostaria. Seus olhos brilhavam com reprovação, e Letícia sabia que aquele momento seria crucial para Nilo e o pequeno gorila que ainda estava em seus braços. "Você não tem o direito de estar aqui!" Ele gritou, sua voz carregada de autoritarismo. "Está colocando tudo em risco!" Letícia se preparou para a batalha, consciente de que cada palavra contaria. "Estamos aqui para salvar Nilo e esse filhote. Você precisa entender que eles não são objetos. Eles têm vidas, sentimentos. Precisamos tirar esses gorilas das mãos erradas." O diretor hesitou, mas sua expressão endurecia. "E você acha que causar um rebuliço vai resolver algo? Você quer ser a heroína, mas não sabe as consequências disso." Ela sentia o peso das palavras dele, mas agora não era a hora de recuar. Letícia respirou fundo e, olhando para Nilo, falou com fervor. "Nilo, você é mais do que um animal em cativeiro. Você e seu amigo têm valor e nós vamos lutar por vocês." Os olhos de Nilo se encontraram com os dela, e naquele instante uma conexão indescritível foi estabelecida. A força daquele olhar era um lembrete do porquê ela estava ali. O pequeno gorila, que antes parecia inseguro, agora olhava para a porta ansioso, como se soubesse que a liberdade estava perto. "Se você não abrir os olhos, essa luta não será só nossa. A comunidade vai se unir. Ninguém ficará parado enquanto vocês tentam esconder a verdade." Letícia desafiou, sua voz agora ressoando com poder. O diretor, balançando a cabeça, parecia desmoronar frente às palavras dela. A verdade que ele tanto temia começava a emergir. O burburinho do grupo que estava do lado de fora, em busca de apoio, ecoava como um lembrete de que o movimento por justiça não era mais uma luta solitária. "Precisamos ir, agora!" ela reiterou, virando-se para Nilo e o bebê gorila. "Seu amigo precisa de você." Mais uma vez, seus olhos se encontraram. Nilo se levantou, lentamente, um brilho de determinação renovada aparecendo. Mas o diretor fez um último esforço para manter o controle. "Vocês não têm permissão para levar os animais." Letícia sentiu um arrepio na espinha, mas não hesitou.
Você não pode parar o que já começou. A luta deles é nossa e estamos juntos nessa. Eles não são apenas números em um zoológico. Ela então olhou para a porta, onde seus amigos se aglomeravam, prontos para apoiá-la. A multidão do lado de fora crescia. O grupo conseguiu reunir apoio suficiente para enfrentar a estrutura que o zoológico impunha. O barulho de vozes unidas cresceu como um rugido de esperança. E o pânico no rosto do diretor deixava claro que perder o controle agora era inevitável. Nilo e o pequeno gorila, lado a lado, eram símbolos de tudo pelo que estavam lutando. Os dois representavam não apenas seres indefesos, mas sonhos de liberdade. Era hora de reivindicar o que era deles. De repente, Letícia pôs-se em movimento, levando o bebê gorila e seguindo em direção à saída, onde a energia pulsante da multidão aguardava. As vozes se tornaram um coro de apoio, a força coletiva iluminando o caminho. A porta se abriu e o público aplaudiu, misturando aplausos com gritos de encorajamento. Letícia sentiu o coração explodir de alegria, enquanto Nilo a acompanhava, suas pequenas mãos se tornando uma extensão do seu próprio desejo de liberdade. Vocês fazem parte disso, todos vocês! Ela bradou à multidão, que respondia com entusiasmo. Essa batalha é por Nilo, pelo pequeno gorila, mas também por todos que não têm voz. Mas não era apenas alegria que pulsava ali. Havia também um certo medo do futuro. Letícia sabia que aquela vitória representava mais do que ela podia imaginar e que os desafios ainda estavam por vir. A verdade, aquela que tinha custado tanto, finalmente estava sendo escutada. Enquanto a multidão celebrava, o som das sirenes se aproximava novamente. O tempo estava se esgotando e a luta pela verdadeira dignidade ainda não tinha se dissipado. Vamos, precisamos encontrar um lugar seguro! Letícia gritou, e a multidão se movimentou em uníssono, em direção a um novo futuro. Mais do que um abrigo, o que eles estavam buscando era uma nova esperança. Nilo e seu amigo gordo estavam prestes a ter uma vida além dos muros do zoológico. E Letícia estava decidida a garantir que eles nunca mais se sentissem invisíveis. Foi assim que a luta começou, definitivamente maior do que todos poderiam prever. Mas agora, Letícia sabia que um futuro brilhante estava diante deles. As vozes de um novo amanhã ecoariam em seus corações. O amor havia triunfado, e a jornada por liberdade mal estava começando. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais finais impactantes como esse, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas narrativas. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Sua participação é essencial. E não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final, além de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam viver essas emoções. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.